Muito bem, vamos seguindo o nosso estudo bíblico que estamos fazendo na carta que Paulo escreve a Tito. Mais uma vez, obrigado você que acompanha todos os dias o vídeo aqui no nosso canal Minuto Missionário. Se você não é inscrito ainda, clique em inscrever-se no sininho aí para você receber as notificações. Deixe o seu joinha e faça o seu comentário aí. Está achando os estudos? É muito bom saber e ficar sabendo aí do seu retorno, não é? Vamos lá para o nosso estudo. Hoje nós vamos para o versículo 10 do primeiro capítulo. Paulo vai falando das características do presbítero, né, dos verdadeiros líderes, homens levantados por Deus, mas aí a partir do versículo 10, depois de falar dos atributos dos verdadeiros mestres, ele passa a descrever algumas características dos falsos mestres. É interessante observar as características que são levantadas aqui pelo apóstolo Paulo. Nós vamos considerar algumas delas aqui. Em primeiro lugar, Paulo vai falando da identidade dos falsos mestres no versículo 10. Existiam muitos falsos mestres. E aqueles que eram da circuncisão, os tal dos judaizantes, né, que nós já falamos nele em outros estudos aqui no nosso canal. E Paulo vai mostrando algumas facetas deles, inicialmente duas delas, né? No versículo 10 ele vai falando que eles eram insubordinados. Os falsos mestres eram rebeldes, eram falastrões. Enquanto os presbíteros se colocavam debaixo da autoridade das Escrituras, esses falsos mestres eles se levantavam contra as Escrituras e faziam isso com palavras insolentes, palavras vazias, eram verdadeiros. E a palavra usada aqui por Paulo é a palavra para soldados infiéis. Eram pessoas que negavam ordens de seus comandantes. Ou seja, esses falsos mestres negavam obedecer à sã doutrina, eram rebeldes quanto à liderança constituída da igreja. Eles eram enganadores. A vida deles era errada e a doutrina deles era falsa. Sua palavra não apenas deixava de edificar, mas também a palavra deles levava ao erro. Em vez de levar os homens à verdade, os falsos mestres faziam afastar-se delas, levar os homens para longe da palavra, enganavam. No versículo 11, Paulo vai falando da influência desses falsos mestres, e ele destaca alguns aspectos aqui, falando que eles eram proselitistas quanto ao ensino. Esses falsos mestres, eles eram itinerantes, e é interessante observar isso aqui. Eles saíam de casa em casa, espalhando aquele veneno letal da sua falsa doutrina. Eles saíam de casa em casa tentando levar os novos convertidos, enganar os novos convertidos para o seu ensino enganoso, falacioso. E é interessante pensarmos que o ensino desses homens era um ensino totalmente transtornador, ao invés de ser transformador. Eles não buscavam pagãos, não. Eles queriam pegar os discípulos e lançar esse veneno na mente deles, fazendo desviá-los da fé cristã, da doutrina. E eu vou falar uma coisa, meus amados, ainda hoje é assim, viu? Muitos desses ensinadores estão indo aí de porta em porta, estão de casa em casa, procurando espalhar os seus venenos. Estão em canais de televisão, estão nos rádios, estão oferecendo literaturas gratuitas. E muitas vezes o foco maior é pegar cristãos para tentar levar, ensinar, mostrar o seu veneno doutrinário. Essas seitas heréticas hoje seguem na mesma trilha. Esses homens eles eram também corruptores também. Quando se fala da sua moral, versículo 11, Paulo ainda fala isso, que eles pervertiam casas inteiras. A influência deles era corruptora, eles tinham uma má influência sobre a vida da família toda. E você deve saber que naquele tempo as igrejas se reuniam nas casas, né? Então eles pervertiam famílias inteiras e destruíam igrejas com esse veneno mortífero. A doutrina deles produzia perversão e não santidade.
ela não produzia liberdade, produzia escravidão, ou seja, produzia morte ao invés de produzir vida. E como eu disse que eles eram corruptos, porque eles eram gananciosos. E Paulo fala isso aqui no versículo 11, sobre a motivação deles ainda. Eles eram gananciosos quanto à motivação. Eles andavam de casa em casa, ensinando suas heresias, interessado não na vida espiritual das pessoas, mas no seu dinheiro. Eles eram falsos mestres. Eles não ministravam a igreja, eles usavam a igreja, usavam a religião para encher os seus próprios bolsos. Lamentável pensar como hoje isso ainda é real, não é? Quantos e quantos estão interessados nos seus lucros, usam muitas vezes a fachada da igreja para ter lucros, para fazer meio de vida. E lamentamos que muitos, às vezes incautos, deixam-se levar por esses caminhos. A ordem de Paulo, no versículo 11, Paulo usa assim: é preciso fazê-los calar. Paulo fala, olha, precisam ser silenciados. A palavra que Paulo usa aqui quando fala fazê-los calar é a mesma palavra usada para um tipo de mordaça que era usada nos cães ferozes para fechar a boca deles. Uma mordaça mesmo. Claro que Paulo não está falando de algo físico, Paulo não está aqui incentivando a agressão, mas ele está falando que o bom presbítero, os líderes, os mestres, os cristãos, eles não podem deixar que essas pessoas fiquem falando. E que vale uma observação para você, que às vezes para ficar ouvindo essas coisas. Você que às vezes batem na sua porta querendo falar das Escrituras com você, e você conhece esses grupos, não preciso nomeá-los aqui, e muitos param para ouvi-los, sabendo, mas estão com a Bíblia na mão. Faça-os calar. Você não vai agredir, mas você não precisa ouvir. Se falar que não quer ouvir, você não vai estar sendo grosseiro, você vai estar se poupando de receber veneno. Cuidado com os canais de TV que você assiste. Mas é tão bonito, é um louvor tão bonito, é uma palavra tão bonita. Cuidado, o veneno ele é dado, injetado aos poucos, e a pessoa acaba sendo contaminada. Atentai-vos quanto a isso. E quando fala sobre a liderança na igreja, se percebido esse veneno, um bom presbítero, um bom pastor, um bom líder deve estar alerta e não permitir que essas doutrinas enganosas venham prejudicar a igreja de forma gradual, aos poucos, entrando e se propagando dentro das igrejas. Precisa estar atento. Verso 12, Paulo fala do caráter desses falsos mestres. E a partir do versículo 12, o perfil desses falsos mestres: eles eram mentirosos, não estavam desprovidos da verdade, mas estavam como verdadeiros embaixadores da mentira. Não é só que não tinha verdade, mas eles mentiam. E é interessante observar, analisando um contexto histórico, existia um verbo chamado cretizar. Lembra bem que Paulo escreve essa carta para Tito em relação aos crentes de Creta. E na época existia uma gíria popular chamada cretizar, que é uma gíria para mentir, para enganar. De tanto mentira, engano que existia no meio cristão ali em Creta. E aí você já sabe quando fala da mentira, quem é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E esses falsos mestres estavam a serviço do diabo, não a serviço de Deus. Eles eram embaixadores do engano e não da verdade. Eles eram violentos também. No versículo 12 diz: os cretenses não eram apenas mentirosos, mas eles eram violentos, feras terríveis, truculentos nas suas palavras, nas suas atitudes. Além disso, se não bastasse, não é? Eles ainda eram preguiçosos. Isso mesmo, glutões preguiçosos. Os cretenses não eram dados ao trabalho. Eles viviam prazer imediato, eram hedonistas, né? Queriam prazer a qualquer custo. William MacDonald diz que os cretenses eram alérgicos ao trabalho e viciados em glutonaria. Sabe, depois nós seguimos nosso estudo para no versículo 14, mas eu quero deixar aqui e fica essa alerta. Irmãos, a gente lê isso aqui, vê algo que Paulo escreve para os primeiros cristãos. E quanta coincidência, quanta semelhança, melhor dizendo, com os nossos dias.
Quantas coisas nós estamos vendo acontecendo hoje e a gente precisa estar atento, com cautela, para não ser enganado, ser levado por tais ensinos. Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos livre de tais homens.